Durante a minha caminhada de fé, eu já recebi mais de 40 profecias e nem todas vieram de Deus. Algumas profecias tinham data, orientações bem específicas e eu estava paralisada por muito tempo, esperando por algo que nunca aconteceu. Esse vídeo não é sobre não acreditar em profecias. Esse vídeo é sobre buscar discernimento e blindar a sua fé. Meu nome é Marley Moraes e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Em uma fase determinada da minha vida, ela foi marcada por inúmeras profecias. Algumas delas, na verdade a maioria, elas encontram guardadas no meu coração e anotadas. Se elas realmente forem de Deus, elas ainda vão se cumprir. O que acontece é que do momento que recebemos uma profecia até o cumprimento dela, muitas das vezes passam anos de espera. E como saber se essa profecia ela veio ou não de Deus? Se vale ou não esperar por aquilo que foi falado? Eu recebi profecias como, por exemplo, até o final desse ano Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Aquilo me gerava uma expectativa tão grande de empolgação, de ânimo, de querer viver essa reviravolta de Deus. Pensava, se vai acontecer uma reviravolta até o final do ano, eu quero viver essa reviravolta, eu preciso manter a minha fé, eu preciso viver em obediência para não perder essa reviravolta de forma nenhuma. Isso me fazia ter medo de tomar algumas atitudes para cuidar da minha própria vida, até que esse final do ano chegasse. E quando o final do ano chegou, absolutamente nada aconteceu. E eu estava como? No início do ano seguinte? Frustrada. Depois disso, outras profecias foram chegando e não foram acontecendo. Eu recebi profecia de essa semana você vai assinar um papel que vai mudar a sua vida. Aquelas palavras chegavam até mim como a solução e como agora Deus vai agir na minha vida. Deus lembrou de mim, Ele está me vendo e agora vai. Só que depois que essas profecias foram chegando e o tempo delas se cumprirem foram passando e nada se cumpria, aquilo me gerou não só uma frustração. E existem 3 possíveis cenários quando uma profecia não se cumpre que eu vou citar nesse vídeo. Algumas pessoas, inclusive eu, na época, pode se revoltar contra Deus. Como se Deus falou que ia acontecer, eu orei, eu aguardei, eu esperei e nada aconteceu. E aquilo gerar uma frustração e uma revolta. Uma vez eu ouvi uma frase que eu guardei no meu coração e eu vou compartilhar ela com você. Quando nós questionamos Deus fora da presença, no ambiente da revolta, nós geramos uma rebelião. Mas quando nós questionamos algo na presença, como vemos muito na palavra, nós geramos uma revelação. Então, a revolta, ela é um ponto de atenção muito grande na caminhada de todos nós, porque ela traz frieza e traz guerras que não eram para ser nossas. O segundo cenário é que nós acreditamos que aquele profeta não foi usado por Deus, ele foi inspirado às vezes por uma motivação humana e entendemos que aquela profecia ela não aconteceu. Esse cenário são para aqueles que têm maturidade espiritual e nem sempre é o que acontece. E o terceiro cenário é aquele que nós ficamos apreensivos porque nós ouvimos muito: se você errar, se você não fizer aquilo que Deus está esperando de você, se você pecar, você não vai viver aquilo que Deus prometeu na sua vida. Às vezes você chega para um profeta que fez uma profecia datada e ela não se cumpriu, e eles transferem aquela responsabilidade pro ouvinte, para quem recebeu a promessa. Filho, você não teve fé suficiente? Filha, você pecou e por isso Deus não cumpriu. Mas espera aí, eu acredito num Deus
que Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Quando Ele faz uma promessa sobre a minha vida, Ele não está esperando que eu seja perfeita ou que eu seja alguém que eu não sou. Ele está vendo lá na frente, na data do cumprimento da promessa, como eu realmente vou estar. E eu acredito que Deus promete algo que Ele vai cumprir, sabendo das minhas imperfeições e das minhas dificuldades, porque a palavra fala que Ele não é homem para que minta. Se fosse assim, eu acredito que ninguém viveria as promessas de Deus, porque todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós em algum momento chateamos Deus com alguma atitude nossa. E por isso, as misericórdias dele se renovam todas as manhãs sobre a nossa vida, porque nós precisamos disso. A palavra fala que aquele que disser que não peca estará chamando Deus de mentiroso e a palavra não está nele. Então, sim, todos nós pecamos. Eu, você, o profeta, todos nós. E durante esse período da minha vida que eu recebi inúmeras profecias, eu não parei de tomar atitudes porque Deus pediu para eu esperar. Eu parei de tomar algumas atitudes porque eu acreditei em algo que não veio dele. Eu acredito nos profetas. Eu acredito nas promessas e no cumprimento delas. Eu acredito no que está escrito na palavra. Mas esse vídeo é um alerta para você não deixar que falsas profecias paralisem a sua vida. A Bíblia, ela manda nós discernir e não aceitar tudo que a gente ouve. Sempre que você ouvir uma profecia ou as que você já ouviu algum dia, ora, entrega a Deus. Peça para que Ele fale com você e te dê discernimento sobre aquilo. E guarda. E continue vivendo a sua vida. Deus é Deus para fazer com que aquilo se cumpra, para te dar sabedoria e abençoar o caminho certo para que você chegue até lá. Precisamos permanecer fiéis? Sim. Precisamos todos os dias buscar sermos melhores, cumprir aquilo que a palavra nos manda, amar a Deus sobre todas as coisas? Sim. Precisamos buscar nos santificar? Sim. Mas o cumprimento dessa promessa, ele não precisa da sua ajuda. Deus cumpre aquilo que Ele promete de uma forma tão sobrenatural que todos veem que foi Ele que fez e não você. O cumprimento de uma promessa é justamente a glorificação e exaltação do nome dEle. Então, se em algum momento você se sentiu culpado por não viver uma promessa, entrega essa culpa para Deus. Se em algum momento falaram que você não viveu porque você não teve fé o suficiente para acreditar, lembre-se, a palavra fala que a fé no tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover uma montanha. Eu te desafio, se você nunca viu um grão de mostarda, vá até uma casa que vende a granel e peça ao vendedor para te mostrar o grão de mostarda. Você vai ficar chocado com o tamanho de uma fé capaz de mover montanhas. Quando uma profecia não se cumpre, o erro não está em Deus e também não precisa estar em você. O problema das profecias falsas é que ela nos gera expectativa irreal, uma paralisia nas nossas decisões, faz as pessoas terceirizarem a própria vida. Nós ficamos dependentes daquela promessa a qual nós não sabemos se vai acontecer e ficamos com dificuldade de agir. E no final, quando não acontece, a gente quer buscar algum responsável pelo tempo que perdemos. Pode gerar revolta contra Deus e cria uma dependência espiritual. Durante essa fase minha de maturidade espiritual, que eu venho citando durante esse vídeo, eu lembro que quando eu me sentia angustiada, quando eu me sentia triste ou quando eu precisava tomar alguma decisão, eu tinha tanta dependência espiritual que eu precisava sair da minha casa e ir até uma igreja que tinha profetas para ouvir alguma profecia, para eu me sentir melhor, para eu me sentir em paz, para eu sentir que Deus estava comigo. E nós não
precisamos e nem devemos viver nessa dependência, que ela mais nos prejudica do que nos ajuda. Nenhuma profecia deveria substituir a nossa responsabilidade. Somos autorresponsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, ou seja, por tudo que a gente planta e, consequentemente, pelo que colhemos. Se a profecia que você recebeu, ou ainda vai receber, for de Deus, no tempo certo ela vai se cumprir. Enquanto isso, você continua vivendo a sua vida, trabalhando, estudando, se dedicando, orando, buscando sabedoria e discernimento. Um beijo e até o próximo vídeo.